segundo vídeo da nossa série repercutindo assuntos que envolvem o título da Copa do Brasil por parte do Corinthians. O assunto de hoje é Dorival Júnior, o treinador campeão, o treinador tetracampeão, junto de Luiz Felipe Scolari, o técnico com mais títulos da competição. Durante todo o ano a gente teve uma discussão sobre a continuidade do trabalho do Dorival Júnior no Corinthians, ele que foi muito mal no Campeonato Brasileiro. E aí eu decidi pegar nos dois últimos trabalhos dele, fora a seleção brasileira, que para mim é um caso à parte, similaridades na questão de resultado, não de desempenho, mas sim de resultado, para saber se há um padrão ou se o Dorival ter ido mal no Campeonato Brasileiro do Corinthians é uma exceção. E já vou dizendo logo de cara de que sim, há um padrão nos trabalhos do Dorival Júnior quando ele não tem um elenco super recheado à sua disposição. O único título de pontos corridos do Dorival Júnior foi o Campeonato Brasileiro da Série B de 2009 com a camisa do Vasco da Gama. Na ocasião, o Dorival tinha o melhor elenco da Série B, porque o Vasco caiu ainda membro do Clube dos Três. O Clube dos Três ainda existia na época, o que permitia a ele ter melhores cotas financeiras para montar aquele elenco. E por mais que o Vasco passasse problemas financeiros, ainda era o Vasco, era a primeira vez que ele disputava a Série B, então o Vasco tinha uma equipe mais volumosa, mais recheada do que os outros adversários, e por isso foi mais tranquilo para o Dorival ir para a primeira divisão, sendo campeão da Série B. Quando a gente vai para outros trabalhos do treinador, a gente percebe que, tirando ali o Santos de 2016, que enfim, tinha um elenco legal, mas não estava entre os melhores do Brasil, a outra vez que ele conseguiu brigar pelo Campeonato Brasileiro da Série A foi em 2018, quando ele era treinador do Flamengo. Ele assume no lugar do Maurício Barbieri, disputa ali, se não me engano, 14 rodadas, vence metade delas, briga com o Palmeiras até a reta final, acaba não conseguindo ganhar um título, mas essa é a última vez que eu me lembro de cabeça que ele brigou de fato pelo Campeonato Brasileiro, tendo comandado o Flamengo, um dos melhores elencos do Brasil. Então, partindo desse ponto, quando o Dorival não tem um elenco que é de nível de briga, ele extrai uma média muito sucinta, muito frequente nos campeonatos de pontos corridos. Vindo para os números que eu tinha mencionado, vou começar pelo trabalho dele no Ceará, que foi o trabalho, inclusive, antes dele assumir o Flamengo. E aí eu começo pelo Ceará, vou falar de Ceará, vou falar do trabalho dele no São Paulo, porque para mim são duas equipes que, dentro do que é a realidade do Corinthians hoje, de elenco, eu acho mais para elenco mesmo. Vamos falar assim, questão de elenco, de número de opções e de qualidade dessas opções, São Paulo e Ceará, para mim, são dois bons pontos de partida. Pelo Ceará, ao todo, foram 18 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, um aproveitamento de 68,5%. No Campeonato Brasileiro, foram 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 40% de aproveitamento, deixou o time na 12ª colocação quando assumiu o Flamengo. Na Sul-Americana, foram 6 jogos, 6 vitórias, todos pela fase de grupo, 100% de aproveitamento, irretocável. Pela Copa do Brasil, foram 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento, só disputou uma fase, se classificou nela. Então, isso mostra que o Dorival, ele nos mata-matas, né? Tipo, tudo bem que na Sul-Americana foi só fase de grupos, mas mesmo assim não deixa de ser uma Copa. Ele foi muito bem. E no Campeonato Brasileiro ele teve um desempenho regular. Assim, dentro da média do que o Ceará é no Brasileiro de pontos corridos, o 12º lugar ali está de bom tamanho. O Ceará, enquanto está na Série A, geralmente disputa ali o meio da tabela. Então, o trabalho do Dorival era bem quisto até a saída dele. Aí ele sai, vai pro Flamengo, é campeão da Libertadores, é campeão da Copa do Brasil, assume o São Paulo Futebol Clube. No São Paulo, foram 54 partidas, com 25 vitórias, 3 empates, 16 derrotas, 54,32% de aproveitamento. Dentro do Campeonato Brasileiro, ele comandou o time em 37 rodadas, garantindo 14 vitórias, 12 empates, 12 derrotas, a 11ª colocação geral, com 47,75% de aproveitamento. Na Copa Sul-Americana, ele é semifinalista, eliminado pela LDU, que foi a campeã. Em 8 jogos, ele consegue 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, semifinalista, como eu já havia adiantado, com 66% de aproveitamento. E aí a gente vai para a Copa do Brasil, que é onde ele reina, né? Ele traz o primeiro título de Copa do Brasil da história do São Paulo. Foram 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, campeão com incríveis 70,37% de aproveitamento. Então, essas duas equipes, né, que
Tinha um elenco não muito longo, não muito estrelado. O São Paulo até mais, tinha Rames, Lucas Moura voltou para ajudar nessa conquista. Mas enfim, moldes parecidos com o Corinthians. A gente não está falando de um orçamento e nem do elenco de Palmeiras e Flamengo. Nós estamos falando de orçamento de. O orçamento de São Paulo e Corinthians são maiores. Mas enfim, a gente está falando de elencos que trabalharam em outra realidade de mercado. E aí a gente vê que o Dorival ele tem um padrão. Ele vai muito bem nas Copas e no Campeonato Brasileiro ele é regular. E aí eu decidi tirar a contraprova, né, para ver se foram casos isolados ou se no Corinthians se repete. E no Corinthians ele tá dentro das médias de colocação e de aproveitamento que ele apresentou tanto no Ceará como no São Paulo. Pelo Corinthians, essa temporada foram 41 jogos, 18 vitórias, 12 empates, 13 derrotas, conferindo um aproveitamento de 53,65% de aproveitamento. No Brasileirão foram 30 jogos, somente 9 vitórias, que eu avalio como um problema, 10 empates e 11 derrotas, 41,11% de aproveitamento e a décima terceira colocação, lembrando que tiveram pontos conquistados com os outros treinadores, por isso o aproveitamento é um pouco abaixo. Na Sul-Americana, ele comandou os 6 últimos jogos da fase de grupos e realmente não foi bem. Foram 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota, 44,44% de aproveitamento. Não conseguiu a classificação. E aí na Copa do Brasil ele destruiu. Foram 10 jogos, 8 vitórias, um empate e uma derrota, 83,3% de aproveitamento, mostrando que é um padrão na carreira do Dorival Júnior. Ele, quando tem elencos mais modestos, eu estou repetindo muito isso, peço até perdão, ele é regular no Campeonato Brasileiro e muito bom nas Copas, porque é da característica dele ser um treinador que analisa melhor os adversários para poder montar o seu time do que necessariamente ser alguém autoral, alguém que tem uma identidade, alguém que você enxerga o time dele com aquele padrão de jogo. Ele não é o Felipe Luiz, que você enxerga sempre pressionando alto, com marcação encaixada na série de bola adversária. Ele não é o Fernando Diniz, que é paralela cheia, tem sempre um jogador no lado oposto para finalizar a jogada, um time que pressiona alto. Você não enxerga nos trabalhos do Dorival Júnior essas assinaturas. Tipo, esse trabalho só o Dorival poderia ter feito, ou esse trabalho tem traços de Dorival Júnior. O Dorival ele é um treinador muito bom. Para quê? Ele tem um adversário, ele tem 2 jogos para superar o adversário. Ele vai identificar as fraquezas desse adversário e saber como o elenco dele consegue utilizar essas fraquezas para poder passar de fase, para poder superar aquele obstáculo. Ele é muito bom nisso. Mas em um campeonato de 38 rodadas, onde se exige constância, onde se exige controle nas oscilações, onde se exige um pouco mais de identidade, ele não vai tão bem. E só um dado que eu lembrei aqui, que eu tenho anotado, que também qualifica, né, esse tetracampeonato por parte do Dorival na Copa do Brasil, é que enquanto treinador dessa competição, ele teve 42 classificações nas fases, né? Ele se classificou 42 vezes e ele foi eliminado somente 6 vezes. Eu peguei esses dados no portal Futebol do Rafa, que tem no Instagram. Então, são, cara, é um dado impressionante envolvendo o trabalho dele, mas é o que a gente vem discutindo durante todo o vídeo. Falta ao Dorival um pouco mais de rosto, um trabalho que se identifique que teve o Dorival Júnior. E tanto que falta rosto, que eu tô falando aqui de resultado pronto, de número, de estatística, de aproveitamento, de resultado bruto, de produto. Eu não tô falando de desempenho, de assinatura, porque a grande assinatura do Dorival é essa, ser um camaleão, ser um treinador adaptável. A segunda melhor característica do Dorival para mim é saber identificar onde cada jogador rende melhor. Ele pega, por exemplo, o Breno Bidon, ele joga tradicionalmente num esquema onde ele tem um volante de marcação, 2 volantes ali para proteger o camisa 10, o camisa 10, o 4-3-1-2 tradicional do futebol argentino e do futebol brasileiro. O Breno Bidon, geralmente, ele ficava como esse volante um pouco mais aberto, né? Ao lado do volante de contenção, mais atrás do meia. Mas faltava para o Breno Bidon em posição física. Ele tinha muita qualidade técnica, mas não tinha em posição física nem do Carrillo e nem do Martinez. Então o que o Dorival faz nos jogos finais da Copa do Brasil? Adianta o Breno Bidão para o lugar do lesionado barra mal fisicamente e tecnicamente nessa temporada Rodrigo Garro. O futebol do Breno é potencializado porque ele é um cara tecnicamente excelente, grande meio campista, Breno Bidon. E aí o cara não só decide no Mineirão, no jogo da ida da semifinal, como ele faz a jogada do gol do título na final contra o Vasco no Maracanã lotado. Então
ele conseguiu pinçar o Brandon Bidão para a melhor posição, assim como, ao meu ver, ele teve um bom aproveitamento da base essa temporada. Na falta de reforços, ele consegue trazer o André, ele consegue trazer o Dieguinho, ele consegue trazer o Guinegão para serem jogadores importantes. São jogadores titulares, mas jogadores que compõem um bom elenco. O Guinegão é excelente reserva para o Memphis e para o Roberto, sempre que entrou corresponder. O Dieguinho e o André, eles dão muita intensidade ao meio de campo quando eles entram. Então, o Dorival ele teve esse mérito também de trabalhar a base. E aí, enquanto eu estou falando isso, não está no meu roteiro, mas eu pensei nisso agora. Eu acho que a coisa mais autoral do Dorival, pensando no que ele fez São Paulo, Flamengo e agora o Corinthians, é a formação, né, que ele gosta de trabalhar com esse meia protegido por três volantes. No caso, um volante mais de marcação e dois meio-campistas. Ele aplicou esse no Flamengo, o Everton Ribeiro virou esse segundo homem de meio que jogava de trás do Arrascaeta. No São Paulo ele aplicou esse em alguns momentos também. E agora aplica no Corinthians. Talvez esse seja o traço mais característico do Dorival Júnior, mas é muito mais uma maneira de dispor o time do que necessariamente jogar. E aí eu entro na questão que é a seleção brasileira, que talvez essa falta de autoria, de personalidade, de identidade possa ter prejudicado ele no seu trabalho na seleção, até porque ele tinha poucos treinos, então você se adaptar aos adversários podia ser um pouco mais complicado e geralmente quando você vê a seleção brasileira, se espera que a seleção brasileira tenha mais aposta os adversários. Tem essa visão, eu acho, principalmente no futebol brasileiro. Então acho que faltou o Dorival um pouco de tato nessa seleção brasileira na hora de desenvolver seu trabalho. E aí, respondendo a pergunta, manteria Dorival Júnior para 2026? Manteria. Eu acho que é um trabalho que não vale a pena ser interrompido. Talvez o Corinthians não encontre ninguém melhor no mercado. Trazendo contratações pontuais, talvez ele consiga brigar por uma vaga de pré-Libertadores, Libertadores do Campeonato Brasileiro. Acho o título da Libertadores distante, porque o Corinthians tem tanto em questão de time, mas também em questão administrativa. Então, talvez buscar as quartas de finais da Libertadores seja um objetivo realista, pensando também nos crofes do Corinthians. Brigar mais uma vez pela Copa do Brasil talvez dê. Então, ficar de olho nessa situação. E o Campeonato Paulista eu acho que vai ser um título secundarizado, mas que o Corinthians também tem todas as condições de brigar pelo título. Então, pensando na continuidade do trabalho, numa possível evolução e no fato de realmente não haver ninguém melhor que é o Dorival Júnior no mercado, eu acho que ele tem que ser sim mantido no cargo. Minha opinião sobre o Dorival Júnior, minha análise sobre o Dorival Júnior no mais é essa. Se você concorda, deixe o seu comentário. Se você discorda, por favor, discorde também nos comentários, mas sempre com educação. Deixe o seu like, compartilhe, mostre o canal para os amigos, se inscreva. Obrigado por você estar consumindo meu conteúdo, ajuda demais. Qualquer também dica ou ideia de vídeo que você quer me dar, a caixa de comentários está aberta para isso. E eu só tenho a agradecer por a sua audiência. Valeu e falou!